Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Hoje vamos fazer apenas a leitura da mensagem à era da igreja de Tiatira. Vamos iniciar a leitura na página 204. O tópico é tempo para se arrepender. Leitura bíblica em Apocalipse capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E o irmão Brana diz: Você sabe que esta igreja era realmente mais iníqua do que Acabe? Você sabe que ele se arrependeu por um tempo e andou mansamente diante de Deus? Não se pode dizer isso da igreja católica romana. Não, Senhor, ela jamais se arrependeu, mas tem obstinadamente destruído tudo e qualquer que procure ajudá-la a se arrepender. Isso é história. Ora, Deus continuou levantando alguns maravilhosos ajudantes. Deus continuou levantando não somente os mensageiros para cada era, mas levantou alguns maravilhosos ajudantes para esses mensageiros. Ele deu a cada era alguns homens de Deus maravilhosos, e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de volta a Deus. Deus certamente concedeu a ela oportunidade e ajuda para se arrepender. Ela alguma vez se arrependeu e mostrou que o fizera pelos seus frutos? Não, Senhor, ela nunca o fez e nunca o fará. Ela está embriagada, ela perdeu seus sentidos nas coisas espirituais. Agora não fique confuso e comece a pensar que a igreja de Roma se arrependeu da sua matança dos santos porque ela está tentando unir-se com os protestantes, fazendo com que seus credos se alinhem com os credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada por seus assassinatos em massa. E ela não fará tão pouco. E não importa quão suave e dócil pareça neste tempo particular, ela ainda se levantará para matar, porque o assassino jaz em seu coração maligno e impenitente. Tópico: sentença decretada contra a prostituta. Apocalipse capítulo 2, versículos 22 ao 23. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E o irmão Brana diz: o quê? Esta mulher tem filhos? E ela é uma prostituta? Se este é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem de ser queimada com fogo, como disse a palavra. Isso é exatamente verdade. Esse é o seu fim, porque ela queimará com fogo. Sim, seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito destes filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm. É evidente que esta mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nenhuma sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo e hoje estão intimamente ligados a este movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída, e graças a Deus eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. Esse grupo será a noiva do último dia. Ora, diz aqui que esta prostituta teve filhos. Agora, o que eram eles? Eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela. Agora, eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Essa filha casou-se com Jeorão, filho de Jeosafá. Em 2 Reis, capítulo 8, versículo 18, diz que Jeorão andou no caminho do seu sogro. Ele entrou diretamente na idolatria por meio deste casamento. Ele trouxe Judá, que temia e adorava a Deus, para dentro da idolatria. Isso é exatamente o que todas estas igrejas filhas têm feito, assim como tenho salientado para você. Elas começam na verdade e casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição, credos e etc.
Agora deixe-me explicar bem isto. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: obedecei a vossos pastores que vos falam a palavra de Deus. E o irmão Brana diz: é a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem, como marido, é o cabeça da mulher, ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher também, e o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, vai ser duplo. Primeiramente ele disse: eu a porei numa cama. De acordo com a última parte do versículo 22, será uma cama de tribulação, ou seja, a grande tribulação. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículos 1 ao 13. Havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham. Quando subiu o clamor, aí vem o esposo. As 5 loucas tiveram que correr a buscar o azeite, enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as bodas. As 5 que ficaram de fora foram deixadas para a grande tribulação. É isso que acontecerá com todos que não subirem no arrebatamento. É isso que virá sobre a meretriz e suas filhas. Em segundo lugar, diz que ele as ferirá de morte, ou como diz uma tradução literal, que sejam mortos com morte. Esta é uma declaração estranha. Nós poderíamos dizer que um homem seja morto por enforcamento ou por eletrocução ou algum outro modo, mas isto diz que sejam mortos por morte. A própria morte é a causa de sua morte. Agora eu quero que você veja isto claramente. Portanto, eu tomarei novamente nossa ilustração da filha de Jezabel entrando pelo casamento na casa de Judá e assim levando-a diretamente para dentro da idolatria e fazendo com que Deus entregasse Judá à morte. É isso que Balaão fez também. Assim aqui estava Jezabel com o seu paganismo. Do outro lado estava Judá adorando a Deus adequadamente, vivendo sob a palavra. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante em que isso acontece, Jeorão faz com que o povo se torne idólatra. No instante em que esse casamento aconteceu, Judá foi morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. No instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram por último e se organizaram. O Espírito se foi, embora eles não creiam nisso, mas ele se foi. Aquele casamento trouxe morte. Então a luz da unicidade da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também. Então, depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio em 1933, um avivamento de cura abrangeu o mundo. Porém, ele nunca veio através de qualquer organização. Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização. E o que ele vai fazer no futuro será fora da organização também. Deus não pode operar através de mortos, ele só pode operar através de membros vivos. Esses membros vivos estão fora de Babilônia. Encerramos na página 206. Os irmãos podem colocar-se de pé.